Hoje eu vou fazer o resumo do anime Bungo Stray Dogs. Esse anime conta a história de Nakashima Atsushi, que se torna um detetive com poderes surpreendentes. Esse anime é muito bom e está atualmente na sua 4ª temporada, lançando episódios. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam e bora lá pro vídeo. O anime começa com o prota sentado perto de um lago pensando na vida. E porque estava muitos dias sem comer, ele acaba caindo de fome. Após isso, ele começa a lembrar de seu passado ruim e de como ele sofreu quando era criança. Depois disso, ele olha para o lago e vê 2 pernas saindo dele, e pula para salvar a pessoa que estava aparentemente se afogando. Tendo salvo a pessoa, o prota pensa que iria ser elogiado, porém o cara disse que ele estava fazendo uma submersão e que aquilo era de propósito. Mesmo assim, para agradecer ao prota, o cara pergunta ao prota se ele não quer ir sair para comer, e como ele estava com fome, ele aceita. Entretanto, o cara disse que o Ryu acabou levando sua carteira e deixa o prota desanimado. Um pouco depois, um homem do outro lado do rio chama o cara e dá uma bronca nele, por ter desaparecido. E então o prota vai junto com eles para o restaurante. Um pouco depois, o prota aparece devorando um monte de tigelas de arroz. E o amigo do cara que ele salvou fica puto porque é ele quem vai pagar. Um pouco depois, o prota termina e agradece, porque se não fosse por eles, provavelmente ele acabaria morrendo de fome, já que ele tinha acabado de chegar na cidade após ser expulso de seu antigo orfanato. Após conversarem um pouco, o amigo do cara que o prota salvou acaba revelando que eles trabalham em uma agência de detetives com poderes sobrenaturais. Depois disso, o cara que o prota salvou aleatoriamente diz que a viga era muito bonita para se pendurar, e o amigo dele diz para ele não ficar procurando lugares para se pendurar em todas as caixas de chá que eles vão. E o prota começa a se perguntar se eles fazem mesmo parte da famosa agência de detetives sobrenaturais. Curioso, o prota pergunta qual é o trabalho que eles estão fazendo, e eles dizem que estão à procura de um tigre que estava solto na cidade. Ouvindo isso, o prota fica com medo e diz que esse tigre estava à procura dele. Aproveitando-se da situação, o cara que o prota salvou pede para ele contar tudo o que ele sabe sobre esse monstro, e o prota começa a dizer que esse tigre destruiu o orfanato dele, e que por causa disso ele foi expulso, para aliviar as verbas do orfanato. Ouvindo isso, o cara que o prota salvou pergunta por que o tigre estava atrás dele, e o prota diz que para onde o prota vai, o tigre aparece. Um pouco depois, o cara que o prota salvou disse que iria levar ele para atrair o tigre, e o prota recusa. Porém, com o cara apresentando a recompensa, o prota acaba aceitando. Depois disso, eles vão até um lugar abandonado e, utilizando-se do prota como isca, eles esperam o tigre chegar. Após esperarem um pouco, o prota acaba ouvindo barulho. Porém, o cara que ele salvou manda ele não se preocupar, pois tigres não saem de lugares como aquele. Mesmo assim, o prota fica desesperado e acaba olhando para a lua. E aí acontece a maior reviravolta de todas. Ele se transforma no tigre que eles estavam procurando. Depois de se transformar, o prota e o cara que ele salvou começam a lutar. E após desviar de todos os ataques do prota, o cara usa um poder overpower que consegue fazer o prota voltar à forma humana. Um pouco depois, outros membros da agência chegam. E o cara que o prota salvou disse que havia capturado o tigre, mas que o prota não fazia isso de propósito, já que ele não tinha nem ideia que era o tigre e não sabia controlar esse poder. Depois de ouvir isso, o outro membro da agência dá uma bronca no cara que o prota salvou por ele não ter explicado direito os detalhes da missão. Em seguida, os outros membros da agência vão até o menino e perguntam o que eles irão fazer com ele. E já com a resposta na ponta da língua, o cara que o prota salvou diz que vai fazer ele se tornar um detetive com poderes sobrenaturais. Após isso, o cara que o prota salvou grita mandando o prota acordar. E sem entender nada, o prota se levanta. E vendo isso, o cara que o prota salvou aproveita que a mão do prota não havia destransformado para mostrar a ele que na verdade ele quem era o tigre, mas que não sabia controlar esse poder. E diz que a partir de agora ele seria um membro da agência armada de detetives. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa com o prota acordando já em uma casa, e começa a ter flashbacks do que havia acontecido na última noite. Após isso, o cara que o prota salvou liga para ele e pede para ele ajudar, porque havia uma emergência acontecendo. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com o prota chegando ao destino. Após andar um pouco, o prota encontra o cara que ele salvou preso em um barril. Após o ajudar, o cara que ele salvou agradece. Perplexo, o prota pergunta o porquê de ele chamar ele e não outros membros da agência. E o cara que ele salvou fala que chamou, mas nenhum deles ligou muito para a sua conversa. Um pouco depois, o prota pergunta se todos que trabalham na agência de detetives têm poderes sobrenaturais. E o cara que o prota salvou diz que sim. Ouvindo isso, o prota diz que não tem chance de entrar na agência, já que seu poder é inútil porque ele não consegue controlá-lo. Após terminar seu discurso, o prota diz que não vai aceitar o trabalho de detetive e que vai procurar um trabalho no qual ele possa lidar. Então, ouvindo isso, o cara que o prota salvou diz que tem um lugar perfeito onde ele possa trabalhar. A caminho do destino, o prota pergunta para qual trabalho ele está o levando. Porém, o cara que o prota salvou responde dizendo que se ele contasse, perderia a graça. Após chegar ao destino, o prota e o cara que ele salvou se encontram em uma situação onde o louco com um refém ameaça explodir o prédio.
Após verem isso, o cara que o Prota salvou e seu amigo tiram o Jokenpô para ver qual dos dois iria tomar o primeiro passo para salvar a menina. Após isso, o amigo do cara que o Prota salvou acaba perdendo e sendo assim ele se levanta e começa a conversar com o bandido. Após se conversarem um pouco, o bandido manda ele ficar em uma posição em que não possa usar seus poderes, o que complica a situação. Vendo aquilo, o cara que o Prota salvou percebe que o bandido havia estudado tudo sobre os membros da agência de detetives. Sem opção, o cara que o Prota salvou pede para o nosso Prota enrolar o bandido enquanto ele tenta neutralizá-lo secretamente, já que o Prota ainda não fazia parte da agência. Sendo obrigado, o Prota se levanta e começa a falar um monte de coisas para salvar sua pele e a de todas as outras pessoas. Após conseguir enrolar o bandido por um instante, o amigo do cara que o Prota salvou usa seu poder para derrotá-lo. Pensando já tê-lo prendido, o amigo do cara que o Prota salvou baixa a guarda e o bandido pega o ativador de bomba e aperta no botão de ativação. Sem opções, o Prota heroicamente usa seu próprio corpo para proteger as outras pessoas. Porém, todos pensando que ele iria morrer, quando a bomba chega a zero, ele descobre que aquilo na verdade era um teste de admissão para agências de detetives, e que ele passou. Após isso, a cena corta para o passado, onde o cara que o Prota salvou diz que o Prota é confiável e que ele é o ser mais forte desse mundo. Porém, o diretor parece não confiar nele, e diz que vai fazer um teste para descobrir se ele é ou não confiável. Após isso, o Prota aparece meio indeciso sobre se tornar ou não um detetive, e o cara que ele salvou diz que ele não pode forçá-lo. Mesmo com medo, o Prota aceita, e assim acaba o segundo episódio. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e até a próxima.